Bom, então, boa tarde a todos. Eu também inicio agradecendo os organizadores do evento, Gustavo, Daniel e, claro, todos os colaboradores, os colegas aqui da arquitetura, da Belas Artes, enfim, é uma alegria poder participar desse colóquio, poder reencontrar alguns colegas, estar nessa mesa com o Eduardo, enfim, uma alegria enorme. Bom, o que eu preparei, infelizmente, não é um trabalho de leitura crítica, né, que seria muito mais legal. Eu vou apresentar uma outra coisa, que eu intitulei Notas sobre o Novo em Boris Groys. É um trabalho, digamos assim, de alguma especulação, quase que uma resenha desse crítico contemporâneo, que é tão impertinente, né? Durante um período, eu ministrei uma disciplina sobre a obra do Didi Huberman. Eu tinha feito um pós-doc com ele e fiz essa disciplina 2 vezes na pós e 1 vez na graduação. E, em alguma medida, me pareceu pertinente fazer algumas leituras críticas comparadas, né, dessas figuras que hoje são tão evidentes, né, que estão em alta circulação no campo da crítica de arte. E, bom, então eu me deparei com alguns textos do Boris Groys, com quem eu não tenho, digamos assim, uma pesquisa consolidada. Bom, foi esse exercício, e eu trago então aqui talvez um pouco desse exercício, né? A obra dele foi se expandindo de forma muito veloz, né, nos últimos anos. Quando eu estava na editora da UFMG, nós publicamos o Art Power, né, que foi a primeira tradução para o português, se eu não me engano, acho que sim. Isso ali, meados de 2015, né? Bom, de lá para cá ele tem mais de uma dezena de obras, e por conta do tema, eu voltei no segundo trabalho dele, que é datado de 92, que poderia ser traduzido livremente como Sobre o Novo, tá? Então, é mais ou menos isso. A crítica de arte, no final do decênio de 60, via-se diante de um dilema que se revelaria duradouro e repleto de tensões, quando parecia ser possível reconhecer os estertores da morte do modernismo e as dores do parto do pós-modernismo, conforme a expressão da ensaísta norte-americana Leslie Fiedler. Se tratava àquela altura menos da nomeação de um fracasso ou do esgotamento das vanguardas e dos preceitos da arte moderna, que de um ponto de virada, né, um Great Bang. A despeito da vigência das neovanguardas e dos gestos de apropriação de imagens da cultura de massa realizados por Warhol, serem ainda aproximados da ruptura vanguardista, Hilton Kramer, em um artigo de 72, vai cunhar a expressão o fim da era da vanguarda. Todavia, um diagnóstico com articulações teóricas a respeito das mutações artísticas em curso só viria à tona alguns anos depois, com Jean-François Lyotard, em A Condição Pós-Moderna. Ao definir o pós-moderno como regime derivado da incredulidade das metanarrativas, Lyotard identificava a falência dos grandes relatos filosóficos que organizavam um sentido histórico e legitimavam o saber ocidental. A emancipação progressiva da humanidade pelo iluminismo, a teologia do espírito em Hegel, ou a marcha da história rumo ao comunismo. No campo da arte, a metanarrativa dominante seria a da vanguarda, como superação contínua, cada movimento surgindo para negar e avançar em relação ao anterior, numa linha temporal na marcha para o futuro. A incredulidade pós-moderna dissolveria, portanto, a estrutura de legitimação moderna, à medida que o consenso sobre o que constitui avanço se desfaz, e o novo deixa de ser um critério transcendente de validação estética para se tornar um lance entre outros jogos de linguagem que constituem um campo artístico. Quando a legitimação narrativa se tornava visível como construção, a metanarrativa perdia seu poder de naturalização. Lyotard, a fim de retirar da arte moderna sua aura profética, afirma que a arte não anuncia o futuro, mas perturba o presente, desestabilizando as regras dos jogos de linguagem estabelecidos. A experimentação artística funciona
como interrogação da própria natureza do ver, do desejo, do discurso, e não como uma promessa de emancipação. O novo, nessa ótica, não é conteúdo de uma revelação, mas efeito de uma desregulagem, uma falha local nas regras que governam o que pode ser dito, visto ou mostrado. Quando o sistema reabsorve essa falha, a arte precisa deslocar-se novamente num movimento que não é progresso, mas escape. Nessa economia libidinal, né, a expressão do Lyotard, a obra deixa de ser vista como representação estável ou forma pura para ser entendida como um campo de forças pulsionais e tensões. Próxima temporalmente a Lyotard, mas partindo de problemas de ordem estética, de dentro para fora, por assim dizer, Rosalind Krauss, no conhecido A Originalidade da Vanguarda, de 81, com 2 anos, né, de diferença para o Lyotard, incluído na coletânea homônima de 85, publicado pela Mead Press, entrava no debate de modo a também operar uma desmontagem sistemática da pretensão vanguardista à originalidade absoluta. Suas pesquisas colocavam em xeque a ideia de que a grade pictória modernista, suposto emblema de originalidade, poderia ser tomada, como sugeria o conjunto crítico, como um emblema máximo do novo, como uma forma que não deriva de nada na natureza, sendo um começo desde o ponto zero, a expressão dela. Para a crítica estadunidense, a grade não seria uma invenção singular de cada artista que a utiliza, mas, ao contrário, uma estrutura repetitiva, que se torna, na própria insistência com que retorna de pintor a pintor, uma evidência de repetições mais ou menos consistentes. Sua formulação é direta. O original da vanguarda não é uma essência que cada artista acessa singularmente, é um efeito de superfície produzido pela repetição. O que chamamos de novo, nessa senha que é um tanto quanto deleuziana, né, é o que a repetição recalca, e é a tarefa do crítico expor esse recalque. Essa distinção permite ver que a repetição não é um fenômeno externo à obra, a cópia, o plágio, a influência, mas interno à própria estrutura que se pretendia primeira. Se a vanguarda rompe com determinado modelo de arte, ao lhe impor uma nova estrutura de realidade, diz ela, o que sua análise posterior demonstra é que essa nova estrutura já estava pré-determinada como repetição. Se a vanguarda se apresenta como origem literal, um começo, desde o ponto zero, o zero a partir do qual parte não é vazio, é o grid, né, a grade, que é sempre já a repetição. Krauss expôs o novo como efeito discursivo, não como essência ontológica da obra, à medida que toda suposta ruptura é, na verdade, uma repetição que recalca suas próprias fontes. Lyotard e Krauss são representantes, a despeito da arbitrariedade desse recorte, da operação crítico-teórica de institucionalização do debate sobre o pós-moderno, né? Ali virada dos 70 para os 80. Enquanto o francês problematizava o solo histórico-filosófico que sustentava a ideia de progresso na arte, as metanarrativas, atacando a temporalidade externa da vanguarda, a norte-americana opunha-se a um mito formal da originalidade no próprio objeto artístico, né? O grid como repetição. Tomados em conjunto, eles corroboram para um deslocamento profundo no estatuto do novo, que deixa de ser autoevidente para se tornar um problema a ser historicizado. Em 92, em plena vigência da lógica e dos valores pós-modernos, segundo a qual todo futuro prescindiria para sempre do novo, e na qual o novo e a aspiração ao novo seriam superados de maneira radical, né? Uma espécie de dogma assim, né? Pós-moderno, Boris Groys, crítico germano-soviético, essa é uma nacionalidade difícil, né? Quer dizer, ele nasce no leste, ele nasce em Berlim Oriental, não é isso? E vai passar a vida na União Soviética. Move-se na contracorrente desses dogmas, né? Em sua obra Sobre o Novo, ensaio sobre uma economia cultural, ao reconhecer no novo uma força intempestiva e sobrevivente. Para Groys, na fé pós-moderna, ainda seria possível reconhecer hábitos do modo de pensar moderno,
ou em outras palavras, o utopismo moderno não se supera simplesmente com o reconhecimento do novo como efeito discursivo. A exigência do novo permanece operando como um operador lógico que mantém o sistema da arte em movimento. Então, é um pouco sobre essa formulação, né, que me parece um pouco, de fato, impertinente, que eu queria me dedicar agora no restante do texto. Bom, enfim, as considerações do Boris Groys sobre a sobrevivência do novo no que naquele momento era o pós-moderno. A ideia do novo na modernidade, sua consagração como valor decisivo para a arte, baliza-se ideologicamente, segundo Boris Groys, na esperança ou na utopia de interromper o fluxo indeterminado do tempo, de lhe imprimir um sentido, conferindo uma determinada direção para identificá-lo com o progresso. O movimento do crítico russo é repensar a categoria do novo, sua sobrevivência na contemporaneidade, de uma perspectiva externa ou avessa às motivações e justificativas que fundamentam essa ideologia. Primeiramente, seria preciso questionar o pressuposto pouco discutido de que o novo é o desejo da verdade. Ou seja, reconhecer que o novo não é o descobrimento ou a revelação de uma verdade. O novo é novo em relação ao antigo, à tradição, diz ele. Sua definição não depende, portanto, de nenhuma referência a algo oculto, essencial ou verdadeiro, tomados como realidades que haviam estado encobertas por convenções, preconceitos ou tradições mortas. A glorificação do novo como verdadeiro se liga a uma ideia de cultura segundo a qual o pensamento e a arte devem representar o mundo. Uma crença de que o critério da verdade é a concordância com a realidade, ainda que essa seja tomada pelos modernos como uma realidade heterogênea, cuja revelação passaria por um gesto artístico de inovação autêntico, desestabilizador, dirigido contra o entendimento então dominante. A autenticidade seria, assim, como uma mimesis do não mimético. As autênticas obras de arte, ou os autênticos discursos, se diferenciariam dos inautênticos por seu especial radicalismo, profundidade, força de convicção ou originalidade. Mas o fato é que, para Groys, o pensamento moderno parte ainda do pressuposto de que a verdade se manifesta na realidade, na condição de sentido, essência, ser, outro, etc. Por isso, o homem moderno nutre a esperança de que essa nova verdade possa se revelar a ele, libertando-o de seus antigos erros. Justamente porque o lugar da verdade é a realidade, a dissolução da tradição não causa danos à verdade. O que significa dizer que a verdade como fundamento não está no tempo, mas antes dele, uma anterioridade que é lógica e não cronológica. Trata-se, portanto, de uma verdade ainda ligada ao platonismo, já que seria uma verdade mais originária do que qualquer tradição transmitida pela cultura. A filosofia e a arte da modernidade aspiram a algo que não pudesse ser relativizado pela passagem do tempo. Buscam antes as formas fundamentais da lógica e as formas da percepção, da linguagem, da experiência estética, etc. Groys, bom, a modernidade no Groys, obviamente, né, isso é muito da cultura germânica, ela vai lá para trás, né, não é exatamente, a gente sabe, a dos franceses. Groys vê em Descartes, precursor da filosofia moderna, à base desse entendimento. Sob o cogito ergo sum, Descartes empreendeu a tentativa de sair dos limites de tudo aquilo que se pudesse duvidar, e, portanto, pudesse ser considerado algo passageiro no tempo histórico, para fundar um método por meio do qual o futuro pudesse se organizar a partir de fundamentos unificados, gerais, universais e imutáveis. A mesma finalidade seria encontrada nas correntes da modernidade artística, né? Ele vai sempre provocar, trazendo, digamos assim, o cânone, né, vanguardista e tal. O crítico vai citar como exemplo Mondrian e Malevich. Ambos os pintores, eu estou citando, tentaram mostrar a estrutura formal de cada quadro possível acima de todas as suas determinações históricas concretas, para, no final, declarar como estilo artístico universal do futuro a estrutura formal que eles haviam mostrado pela primeira vez.
Groys contra-argumenta, afirmando que o real não são as coisas em si, presumidamente ocultas sob suas descrições e representações culturais, mas as relações entre as ações dos produtos culturais, que são as hierarquias e os valores que determinam a cultura. O fundamento é claramente nietzschiano. Foi justamente o filósofo prussiano que havia se desgarrado da pergunta acerca do valor da verdade, bem como do valor da vontade de verdade. O valor de uma obra da cultura não é determinado exatamente pela verdade que desvela ou pelo seu sentido que se lhe apresenta como inerente, mas por meio de sua relação com outras obras. A inovação não opera com as coisas mesmas, mas com as hierarquias culturais e os valores. Não consiste, portanto, na revelação do oculto, mas em transmutar o valor de algo visto e conhecido desde sempre. A transmutação de valores é a forma geral do novo, o movimento crítico e artístico que revaloriza o que antes se considerava carente de valor, profano, estranho, primitivo, vulgar e assim por diante. Como transmutação de valores, a inovação é, portanto, um processo econômico. Por essa razão, a exigência do novo pertence ao âmbito das obrigações econômicas que determinam a vida inteira das sociedades. A economia consiste no tráfico de valores dentro de uma determinada hierarquia de valores. Esse tráfico é uma exigência de todos os participantes da vida cultural, incluindo os agentes culturais. A cultura funciona como uma economia onde os valores circulam, sobem e descem dentro de uma hierarquia. Não há transcendência do valor cultural, apenas posições relativas dentro do sistema de trocas. A inovação artística é, para ele, uma operação de revalorização do sentido econômico e cultural, não uma descoberta de algo inédito no mundo ou na linguagem. O novo na formulação da economia cultural de Groys, né, essa é uma expressão muitas vezes associada a ele, não é a irrupção do inédito, mas reposicionamento do já existente na hierarquia. Por isso se distancia tanto da metafísica moderna quanto do ceticismo pós-moderno que decretava a impossibilidade do novo. Como transmutação de valores, a inovação, portanto, é da ordem da economia, repito. Por essa razão, o novo não é condição ou expressão de liberdade, conforme os lemas modernos. Romper com o antigo não é uma decisão livre que tenha como condição prévia a autonomia do homem, ou que se expresse ou assegure socialmente essa autonomia, mas é exclusivamente uma certa aceitação das regras que determinam o funcionamento da nossa cultura. Bom, ele vai fazer a comparação, sempre provocadora, né, para dizer que na era clássica, né, o movimento é exatamente o contrário, né, você é proibido de fazer um novo. Nesses termos, não há possibilidade alguma de romper as regras do novo, porque essa, por enquanto, né, temporalmente, ele está dizendo na arte contemporânea, porque essa ruptura é precisamente o que essas regras exigem. E nesse sentido, a exigência de inovação é, se se quiser, a única realidade que a cultura expressa. O fundamento de Groys é uma inversão da retórica vanguardista. O gesto de ruptura que o modernismo apresentava como um ato de liberdade soberana do artista é revelado como obediência a uma regra sistêmica. A cultura não reprime a inovação, ela exige. Romper é cumprir. A questão do novo, do terreno da estética ou da metafísica, para o de uma economia política da cultura, onde a inovação é um mandato sistêmico e não um gesto heróico. O novo torna-se um imperativo categórico da cultura moderna, que, segundo Groys, segue ativo na cultura contemporânea. Não se pode transgredir a exigência de transgredir, porque a transgressão já está prevista, já é a norma. E o argumento dele é que isso só desfaz, né, quando se transforma em arquivo. Depois a gente pode conversar sobre isso, se for o caso. Qualquer tentativa de escapar da lógica do novo, né, que seria recusando-se a inovar, por exemplo, será imediatamente interpretada pelo sistema como mais uma inovação, um gesto inovador de recusa. Então,
Groys radicaliza, né? Quer dizer, como se a cultura não expressasse conteúdos, verdades, visões de mundo. Ela expressa, antes de tudo e fundamentalmente, uma hierarquia de valores na qual a exigência do novo é colocada no pedestal. Esse é o seu real, a sua lei de funcionamento. Essas afirmações, né, trazem implicações no desenvolvimento do livro para o debate, né, das relações entre o novo e o mercado na contemporaneidade, às quais ele se dedica. Ele vai dizer o seguinte: a submissão da cultura às coerções econômicas é permanentemente acusada de traição à tarefa originária da cultura, né, se submeter ao mercado. Que seria aspirar à verdade e manifestá-la, né, a arte. No entanto, essa acusação baseia-se em um mal-entendido essencial, pois ela nasce da convicção de que o funcionamento do sistema econômico é compreensível, de que as coerções econômicas podem ser descritas e sistematizadas, de que a economia, em suma, constitui um sistema cuja estrutura pode ser investigada e cientificamente definida, enquanto a cultura não. No entanto, a crença de que a economia pode ser descrita por completo como um sistema é para ele ilusória, posto que toda a descrição da economia é, antes de tudo, uma atividade cultural, um produto de uma determinada cultura. Não seria possível subtrair-se à economia e descrevê-la ou dominá-la de fora como um todo. O sonho da descrição sistemática da economia, de seu domínio, animou quase todas as utopias da modernidade e configurou os fundamentos ideológicos de todos os modernos regimes totalitários. A cultura é, por sua dinâmica e capacidade de inovação, o âmbito efetivo, por excelência, da lógica econômica. Nesse sentido, acolher-se a essa lógica não supõe uma interpretação reducionista da cultura, porque aqui não se reduz a uma superestrutura, a uma expressão exterior das necessidades econômicas, cuja verdade oculta deveria ser descrita cientificamente, como ocorria no caso do marxismo, é o exemplo que ele vai seguir e ilustrar um pouco. Já estou terminando. Por isso, a cultura é tão incontornável e irrenunciável quanto a economia. E a economia da cultura não consiste em uma descrição da cultura como representação de determinados processos econômicos exteriores a ela, mas na tentativa de compreender a lógica do próprio desenvolvimento cultural como uma lógica econômica de transmutação de valores. A cultura não é expressão de uma base econômica que a determinaria, a cultura é ela mesma econômica, não no sentido de ser mercadoria, embora também o seja, mas no sentido de que sua lógica interna de funcionamento é uma lógica de troca, circulação e revalorização de valores. É uma economia sui generis, não um reflexo de outra economia, não uma economia a reboque da principal. A economia da cultura é precisamente o processo pelo qual valores culturais são constantemente reavaliados, desvalorizados, revalorizados, e é desse tráfico que emerge o novo, não como uma criação do zero, mas como reposicionamento hierárquico. Claro, pondera Groys, a caracterização da teoria e da arte como formas do comércio com valores culturais não significa que o conteúdo de ambas, né, teoria e arte, possa ser reduzido completamente à lógica econômica da inovação. Todos os teóricos e todos os artistas, diz ele, ocupam-se em suas obras dos mais diversos problemas do seu tempo, das condições gerais da humanidade e de questões, obsessões e idiosincrasias muito pessoais, que dão ocasião às mais diversas interpretações de suas criações, e nunca permitem um juízo exatamente conclusivo sobre elas. Não obstante, todos esses aspectos das obras culturais não são os que fundamentam seu valor. Isto é, não constituem a autêntica razão pela qual nos ocupamos delas. Com essa ressalva, ele se desloca da questão o que esta obra significa, o que pode esta obra, para por que esta obra, entre tantas, adquire valor para nós. A riqueza e a diversidade interpretativa infinita das obras que ele reconhece não explica o fenômeno de sua circulação, o interesse em discuti-la
ou valorizá-la em detrimento de outras. Resta saber se Groys tem consciência desse gesto polêmico e metacrítico. Pois se toda teoria que pretende descrever a economia de fora é ela mesma um produto cultural que circula no mercado, que pretende analisar, isso afeta diretamente o estatuto do seu próprio livro, do seu pensamento, que é tão influente nos dias de hoje. Ou seja, Sobre o Novo não é uma descrição neutra da economia cultural, mas um lance dentro dela. Se for assim, uma consciência autorreflexiva poderia aproximar Groys do pensamento da desconstrução. É a hipótese com a qual eu termino aqui esse fichamento. Muito obrigado.